Oi, amigas! E aí, como vocês estão? Vamos finalmente falar sobre amor, sobre homens. Nossa, o tanto que eu recebo de mensagem diariamente de vocês pedindo pra falar de temas relacionados a relacionamento é assim, incontáveis, inúmeras. E já que eu sou uma mulher revolucionária, eu decidi estrear essa nossa maratona de, com certeza vão ter muitos episódios sobre amor, sobre relacionamento, mas eu decidi começar com o episódio falando sobre a gente não centralizar o amor romântico, não centralizar a busca por um homem como o centro da nossa vida e a razão de toda a nossa existência. Nada contra o amor, nada contra namorar. Eu sou, inclusive, uma mulher super apaixonada. Cada semana eu tô com um namorado diferente. Eu amo o amor. Mas ao longo da minha história, eu aprendi a tirar o homem do centro da minha existência, quase como se eu fosse um planeta orbitando ao redor deles, e coloquei o relacionamento no seu devido lugar. E muita coisa clicou e mudou na minha vida quando eu aprendi a separar essas coisas e continuar dando a devida relevância ao amor. Acho que faz parte da condição humana, de alguma forma, a gente buscar afeto, buscar conexão, mas eu acho que a gente perde muito quando esse vira o centro da nossa existência, a razão pela qual estamos aqui. Então, por isso, resolvi começar com esse tema, e é engraçado, né? Porque acho que de tanto vocês pedirem e do tanto que eu entendo a relevância desse tema, eu demorei muito pra fazer um episódio sobre isso. Inclusive pra falar de uma forma mais estruturada nas minhas redes, porque eu sempre me pego naquela autossabotagem de se eu falar desse assunto, eu tenho que dar aquele contexto. Eu não posso falar disso sem falar daquilo. Eu me vi o tempo todo estagnada de começar a falar sobre, porque eu não encontrava o formato que conseguisse, de alguma forma, elaborar todas as questões existenciais e sociais e políticas que existem no tema do relacionamento e do amor romântico. E aí, ontem, eu tava lendo um livro muito bom, inclusive, tô no começo, se chama A Montanha é Você. E ela começa a falar sobre os principais autossabotadores, que são mecanismos que a gente usa para não fazer algo que a gente diz querer muito. E dois dos principais são perfeccionismo e resistência. Teve uma coisa que clicou muito pra mim quando ela falou de resistência. Ela disse que resistência normalmente é o que você cria quando você quer fazer algo que vai te impulsionar, que vai te gerar prosperidade, que vai te dar algo bom. Então você não tem resistência para resolver um problema, você tem resistência para fazer coisas que te tiram desse lado de, sobrevivência e te colocam num outro degrau, num outro patamar. É quase como se biologicamente a gente não fosse condicionado a fazer nada que estivesse acima do patamar de garantir que estamos vivos, garantir a sobrevivência. Então, normalmente as resistências, elas vêm muito carregadas de, crenças conscientes ou inconscientes, traumas, enfim, ela vem embebida de muita coisa que faz com que a gente não faça o que a gente diz querer fazer e se sabote. E eu achei muito interessante essa percepção que ela trouxe de que a resistência ela tá sempre ligada a algo que você quer fazer pro seu bem. Enquanto o perfeccionismo, embora a gente use como muleta, né? Não vou fazer porque não tá perfeito, não vou fazer porque não tá no formato ideal. A gente idealiza uma condição que é impossível para quem tá começando. Você consegue, talvez fechar os olhos e pensar qual seria o podcast mais incrível do mundo. Mas para você chegar aqui, você precisa fazer o episódio 1, o episódio 2, o episódio 3 e tá confortável com esse progresso, sabendo que ele faz parte do que vai te levar até lá. Então, acho que muitas vezes a gente usa o perfeccionismo para não fazer alguma coisa que a gente entende que é muito importante e legitima a nossa falta de ação em cima do não tá pronta ainda. Então, quando eu li essas duas coisas ontem no livro, eu falei, acho que agora é a hora. Eu vou entregar o que eu posso, com as ferramentas que eu tenho, com conhecimento e bagagem que eu acumulei até aqui. E espero, do fundo do coração, que seja útil e que ajude a abrir as caixinhas na cabeça de vocês e a virar chaves. Acho que esse é o principal objetivo da nossa conversa. Bom, bora lá. Começar do começo.
Eu entendo quando vocês falam sobre Manu, como tirar o homem do centro da nossa vida, porque quando eu olho para minha vida no retrovisor, eu percebo que boa parte dela eu estive me relacionando ou buscando me relacionar. Eu beijei na boca pela primeira vez aos 12 anos de idade e dos 12 anos até cara, pouco antes de eu começar a viajar, 26, durante a minha vida inteira, ou eu tava com um cara, ou eu tava conhecendo um cara, ou eu tava terminando com um cara, ou eu tava conversando com um cara, eu sempre estive cercada de relações começando, terminando, acontecendo. Eu sempre estive com alguém. Então, em poucos momentos da minha adolescência e juventude, eu realmente estive 100% sozinha. Porque uma coisa é você tá solteira, né? Outra coisa é você tá de fato sozinha. E aí, quando eu percebo o como isso é proposital, é uma estrutura criada para que o foco da vida da mulher seja arrumar um parceiro, casar e ter filho, porque é justamente isso que tira ela da corrida, no sentido de, não de competição com o homem, mas na corrida de conquistar habilidades, conquistar coisas materiais, conquistar, cara, a tua carreira, outras coisas que fazem parte da nossa existência como ser humano, para além de ser esposa, servir, ou, cara, mesmo que você seja a mulher mais feminista do mundo, só o simples fato de você ter como função e objetivo principal da tua vida encontrar alguém, isso tudo é de alguma forma fabricado. Fabricado propositalmente por um sistema que busca colocar as mulheres, como Simone de Beauvoir diz, o outro, né? O segundo sexo. A gente sempre esteve nesse lugar de não só servir, porque acho que isso vem mudando um pouco, mas é importante perceber como a armadilha ela é sutil. Então a gente vê atualmente esse movimento muito de tirar a mulher do lugar de servir o homem, mas, cara, o ideal do amor romântico e de ser validada por um homem, procurar um parceiro como a principal função da nossa vida, isso se perpetua, isso continua. Então é importante observar quais são os mecanismos usados para manter esse como foco principal da nossa existência. Então, quando eu volto na Manuela de 12, 15, 20 anos, eu percebo que eu tava sempre muito distraída, como se, cara, de novo, o meu objetivo de vida fosse me apaixonar por alguém que ia se apaixonar por mim de volta e eu ia construir uma história com essa pessoa. E aí, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui, gente, eu tô muito CDF, eu falei, como que eu vou conseguir passar para as minhas amigas um método, talvez nem um método, mas, cara, um modelo ou alguma coisa para vocês se basearem que pode clarear esse processo de se libertar das amarras de querer um homem acima de tudo da vida. E aí eu criei um fluxograma que tem 4 pontos. Olha isso. O primeiro, que eu vou passar por todos eles ao longo desse episódio. O primeiro é se educar e questionar o desejo. O segundo é entender o custo individual. O terceiro é viver o vazio fértil e se reconectar com você mesma. E o quarto é amar de forma livre. Então a gente vai passar por cada um desses pontos e a gente vai chegar no amor. A gente vai chegar na conquista e no desejo, mas vai ser tudo feito de uma forma que você não fique refém dessa vontade. Mas enfim, voltando para o primeiro ponto, eu falei sobre se educar. E isso é uma coisa que eu levo para minha vida em relação a tudo. Eu sempre busco questionar o que me é dado como verdade absoluta. Ou questionar os meus próprios desejos. Então, cara, comprei esse iPad aqui ontem. Eu me questiono, por que eu tô desejando um iPad? Da onde vem esse entendimento de que essa é uma necessidade? Para tudo na minha vida, eu faço essas perguntas de da onde vem esse desejo? E 2, por que que é assim? E aí, eu acho que muitas coisas, elas nos são dadas como uma fórmula pronta, né? A gente já falou disso em alguns episódios, mas é um padrão que, independente do tema, ele vai se repetindo em várias áreas da nossa vida. E é uma coisa tão condicionada que ela entra num lugar, num buraco muito perigoso, que é o buraco de naturalizar.
Então, grande parte das coisas que a gente faz como sociedade, elas são tão perpetuadas de uma forma tão inconsciente que elas entram num campo do natural, como se fosse assim porque é da natureza humana ser assim. É assim porque biologicamente é assim. É assim porque a ciência diz que é assim. E a gente esquece que existe uma construção social que amarra cada uma dessas coisas, que é criada, ela é construída, ela é perpetuada. E separar o que é natural do que é construído é um caminho sem volta. E é um caminho muito libertador. Porque você passa a compreender os seus desejos, as suas atitudes e os seus hábitos de uma forma muito mais consciente. E quando a gente fala de amor romântico, minhas amigas, do ponto de vista de contexto histórico, social e construção, tem aqui, cara. Ai, acho que daria para escrever 18 mil livros e gravar 49 mil podcasts. Porque é muita coisa, é muita coisa. Eu quis colocar esse bloco porque eu acho que trazer luz ao fato de que não é algo natural é muito importante para a gente começar a se libertar. Então eu vou dar uma pincelada aqui em algumas coisas que eu acho que são muito relevantes em colocar a cabeça para pensar, porque esse vai ser o ponto de partida das outras etapas do processo de libertação, o nosso guia prático para fazer um detox de homem, um detox de rola. Vocês já viram essa menina no Instagram? Ela tá fazendo um quadro muito incrível que chama Diário Pós-Detox de Rola. E aí ela conta sobre tudo que mudou quando ela parou de se relacionar durante um tempo, de uma forma muito sarcástica e muito engraçada. Eu esqueci o nome dela agora. Se alguém souber, comenta aqui. Mas se você pesquisar por Diário Pós-Detox de Rola, você vai se divertir. É muito legal. E é muito inteligente também. Enfim, vamos lá. Existe basicamente alguns grandes marcos históricos mais recentes, né, que a gente consegue ver esse progresso do amor romântico da forma que a gente enxerga hoje. Então, quando a gente olha para a antiguidade, lá na Grécia, na Roma antiga, não existia essa associação direta amor e casamento. Casamento era um contrato político baseado em herança e perpetuação do poder. Na verdade, o casamento e o amor, eles eram muitas vezes opostos, né? Não existia essa associação direta mesmo, esse desejo de estar com alguém porque você se apaixonou e porque você ama essa pessoa. Na verdade, assim, o desejo podia até existir, né? Mas não existia essa associação de relacionar o vínculo ao afeto. O vínculo, ele estava associado a um contrato social, a poder, né? Bom, aí logo depois vem a Idade Média com o feudalismo, que inclusive foi quando começou a monogamia como sistema de se relacionar da forma que a gente conhece hoje. Então, esse papo de que os não monogâmicos são modernos, na real, é uma piada, porque os povos originários, os povos indígenas, essa galera toda, em sua maioria, já eram não monogâmicos. Então, de novo, a monogamia veio como um sistema político feito para herança e para propriedade, para terra. Então, eles precisavam conseguir vincular a família, os filhos, a um casal para garantir que essa terra seria passada para as pessoas que viriam depois. Então, de novo, é sobre propriedade privada. E encontra-se no casamento e no afeto romântico um meio para proporcionar essa herança. Mas ainda não existia esse foco do casamento e do amor romântico como uma união entre duas pessoas que se amam. Aí logo depois vem o Renascimento com o romantismo, que aí sim a gente começa a ver o embrião dessa coisa da alma gêmea, da metade da laranja, do amor, assim, do jeito que a gente conhece hoje. Eu só sou feliz com você, você me completa. Enfim, todas essas coisas, principalmente através de escritores, de dramaturgos, de
poetas, nesse período do romantismo e do renascimento, começa a ganhar um pouco mais de cor, de forma. E aí vem um momento incrível, emblemático, onde tudo ganha uma proporção absurda, que é, cara, indústria do entretenimento, Hollywood, a indústria da música. Então vamos pegar aqui, considerando que boa parte das ouvintes somos aí dos anos 80, anos 90, os millennials. Cara, a nossa infância, quando a gente era bem pequenininho, começou com filme da Disney, que era sempre uma princesa atrás do amor da sua vida, que ia chegar pra salvar ela num cavalo branco. Ou era sobre brincar de boneca, a gente ganhava boneca e brincava de papai e mamãe, brincava de casinha, brincava de cozinhar. Aí logo depois, na nossa adolescência, veio, cara, os filmes da Disney de tipo High School Musical, o próprio Hannah Montana, que eu acho que era da... Não, Hannah Montana era... Eu ia falar que Hannah Montana era da Nickelodeon, meu Deus. A própria Hannah Montana, que tem ali, né, um drama relacionado a romance. Cara, boa parte dos filmes que a gente viu e que a gente foi inundado ao longo da nossa adolescência sempre teve essa coisa do amor romântico no centro. E era sempre uma mulher buscando um homem pra se relacionar. Cara, novela, malhação, música. Música era, cara... Eu vi um dado ontem que 64% das músicas feitas, acho que era dos anos 60 ou dos anos 70 até 2010, eram sobre amor. E quando a gente pegava filme, o gênero romance até os anos 2000 ocupava 35% da proporção de todos os outros gêneros. Então, vocês veem como o amor romântico, ele estava muito no centro de tudo que a gente consumia, de tudo que a gente tinha acesso e de tudo que ia despertando desejo. Então, se você é uma criança que cresce brincando de casinha, assistindo Cinderela, depois assistindo, cara, Camp Rock, High School Musical, escutando Avril Lavigne que tá cortando os pulsos por causa de um amor, vendo Malhação na sessão da tarde. Cara, tudo isso vai criando um desejo inconsciente de que esse é o nosso destino. Isso é o que a gente deveria estar buscando. Esse é o objetivo principal da nossa existência. Tudo ao nosso redor está falando sobre essa busca. Está falando que a gente vai ser validada como indivíduo que vale alguma coisa na sociedade quando a gente encontra um homem, casa e reproduz. A Simone de Beauvoir, de novo, que, cara, é assim, a principal ou uma das principais pesquisadoras e escritoras sobre o movimento feminista, ela fala que a mulher, quando ela entra na menopausa, ela passa a ser, acho que ela usa o termo o outro do outro. Não, ou ela usa o terceiro, porque ela fala do segundo sexo ou terceiro sexo, né? Enfim, ela coloca a mulher como segundo sexo, porque ela tá sempre depois do homem, e a mulher na menopausa, que já não tem a função de gestar, de parir, de servir o mundo com aquilo que ela veio fazer nessa terra, que é ser mãe, aí ela entra numa posição ainda mais inferior, que é ser o outro do outro, ou ser o terceiro sexo. Então, vocês veem como tudo que a gente tá inserida desde que a gente nasceu fala sobre buscar um parceiro, casar e ter filho. Eu lembrei agora, tem um conceito, uma estatística no cinema, na indústria do cinema, que chama teste de Bechdel. E esse teste é muito bizarro, porque ele fala sobre quais são os filmes onde você vê uma cena entre duas mulheres conversando sobre qualquer coisa que não seja homem. E entende quais são os filmes que passam nesse teste, são aqueles que têm cenas, e os filmes que não passam, que reprovam nesse teste, são aqueles que não têm cena, onde você vê pelo menos duas mulheres falando sobre um assunto diferente de um homem. E é muito bizarro pensar que existe um conceito, um teste sobre isso. Tipo, caralho! E é muito bizarro quando você abre essa lente e olha pro mundo como um teste de Bechdel, até nas nossas rodas com as nossas amigas, a gente percebe que, cara, é bizarro como duas mulheres juntas, as conversas em muitos momentos flutuam
Em relação ao homem, eu acho que a vida imita a arte imita a vida, né? Então a gente vê esse reflexo no cinema, nada mais é do que um reflexo da vida, e a gente vê isso acontecendo na vida, nada mais é do que um reflexo das fontes que a gente bebe. E eu acho que esse aqui é o movimento, nesse caso, um pouco mais corriqueiro, que é isso, da gente viver a vida toda sendo estimulada a entender que mulheres, quando estão juntas, falam sobre homens e vê isso no cinema, nas músicas, nas novelas, nos desenhos, nas brincadeiras de criança, e quando a gente vê, a gente traz, a gente incorpora isso para nossa realidade. Então, é o que eu estava falando lá no início. Essas coisas, elas entram numa camada tão natural que ela vai para a camadinha mais profunda do inconsciente. E aí a gente passa a vida desejando ser amada e chegar nesse lugar porque é como inconscientemente a gente vê que é a posição de conquista e de realização na vida de uma mulher. Para a gente começar a nossa discussão, esse é o pulo do gato. É a gente se educar de quais foram os momentos históricos que essas questões foram construídas e naturalizadas e separar qual é a caixinha da construção social de qual é a caixinha do biológico natural. Porque aí a gente não só valida melhor os nossos incômodos, como compreende mais os nossos desejos. E deixa de ser, cara, refém deles e começa a ocupar uma posição ativa e decisória. Deixa de ser o outro do outro ou o segundo sexo. Entende qual é o nosso papel nessa grande construção que é se relacionar, que sim faz parte da vida e é importante, mas dá a relevância de uma forma muito mais participativa, sabe? Menos passiva. Eu sinto que como mulher, por termos sido bombardeadas desse desejo inconsciente, a gente ocupa um lugar muito passivo, de estar sempre na espera, né? De estar sempre, cara, esperando quem vai chegar para nos salvar no cavalo branco. Compreender esses jogos e essas construções, eu acho que é muito importante porque coloca a gente nesse lugar de agir em direção a elas e não só ficar numa posição de espera. Lembrei aqui daquela expressão que a gente usa, né? A sociedade usa quando uma mulher tá solteira, fala, eu tô esperando, eu tô no aguardo, como se o lugar da mulher solteira ele fosse um lugar transitório, um lugar passageiro, um lugar onde a gente tá só de stand-by enquanto a gente não chega no lugar, no destino final, que seria estar se relacionando com alguém. E eu acho que tem tanta coisa legal que dá pra aproveitar e aprender, curtir também enquanto a gente tá solteira, sabendo que faz parte da vida, e que se tiver que ser assim, cara, que seja, sem essa coisa de inferiorizar e colocar de ficar pra titia, enfim, essas expressões que a gente tem de uma forma muito pejorativa. Enfim, acho que é mais uma coisa que mostra como realmente a sociedade é muito viciada em ver mulheres sempre acompanhadas, né? Então, partimos do começo. Eduquem-se. Se vocês quiserem, a gente pode, não sei até que ponto é relevante trazer essas coisas mais históricas e com um pouco mais de dado, mas se vocês tiverem desejo, como tudo que a gente conversa aqui, só me avisem que a gente vai afunilando um pouco mais. Mas bom, quis dar uma pincelada nessa parte porque olhando aqui o meu funil, eu acho que é o começo do começo. Se questionar, estudar e compreender de onde vem esse desejo. E aí, como todas as coisas que a gente precisa estudar para compreender, eu acho que elas são sempre a base. A gente sai de um lugar macro, então esse é o contexto social e histórico, e a gente precisa ser capaz de trazer isso para nossa realidade, para nossa individualidade. Eu acho que esse que é o desafio. Então, saber de onde vem é muito importante. Mas agora, como que a gente traduz para nossa vivência e para como a gente consegue usar desse conhecimento para impulsionar e mudar a nossa vida? E aí a gente chega no ponto 2, e eu acho que o grande poder de perceber isso, entender qual é o custo de viver pelo outro e de colocar o amor romântico no centro da nossa existência, é que a gente compreende o quão nocivo isso é. Entender de que forma isso atrapalha a nossa vida de muitas maneiras, pode em muitos momentos ser o remédio
o antídoto que vai te libertar dessa prisão. Por que é? Partindo do princípio de que fomos ensinadas a buscar o amor a qualquer custo, a não estarmos sozinhas, é muito normal que as mulheres entrem com tanta sede numa relação, porque elas buscam muito essa validação, que elas se apagam, elas se anulam, elas quase que entram numa simbiose com o outro, onde eu vou esquecer ou colocar de escanteio quem eu sou para me moldar, para me adaptar ao que eu acho que o outro espera. E nossa, cara, o tanto que isso é perigoso, o tanto que isso é, assim, destrutivo, é bizarro. E eu não tô nem só falando de relações abusivas, né? Porque quem já passou por um relacionamento abusivo sabe que, cara, um dos principais sintomas e bandeiras vermelhas é quando você deixa de praticar esportes que você gosta, fazer coisas que fazem parte de quem você é, de alguma forma dar manutenção à tua personalidade, à sua identidade e começa a se moldar ao outro. Mas eu acho que mesmo quando a relação não é abusiva, pela mulher tá muito nessa posição passiva de ser escolhida, de servir, de se doar, de ser aceita, de ser pedida em namoro, de ser pedida em casamento, enfim, é muito normal, mesmo em relações saudáveis, que de alguma forma, saudáveis no sentido de não abusivas, tá? Porque eu acho que isso não é saudável pra ninguém. Mas de alguma forma a gente buscar se adaptar. Buscar se adaptar de uma forma tão profunda que a gente, de alguma forma, esquece quem a gente é para além daquela relação. E aí começa a praticar os hobbies do cara, a sair com os amigos do cara, a não cultivar outros afetos para fora daquela relação romântica e começa a se perder de si mesma, sabe? Acho que isso é uma coisa que acontece muito. E eu acho que isso acontece muito também porque a gente tem medo da solidão. A gente foi tão condicionada a achar que a mulher, quando tá sozinha, ela tá triste, ou ela não conquistou o que deveria ser o lugar dela, ou, enfim, ela não teve sucesso, não teve realização na vida, que a gente teme não estar com alguém. E é muito, de novo, perigoso porque a gente passa a tomar as nossas decisões baseadas no medo e não no amor. Eu faço muito esse exercício de pensar, cara, eu agora que tô chegando nos 30 anos, minhas amigas começam a casar, a morar junto. E eu sempre me pergunto, será que a fulana estaria casando com o ciclano se a gente tivesse 25 anos? Será que eles estariam morando juntos, mesmo que tivessem condições para isso, financeiras, logística, materiais? Será que esse amor, ele vem de um lugar de, cara, realmente muita paixão e muito desejo de dividir a vida com essa pessoa? Ou vem de um lugar de medo por estarmos no momento da vida que deveríamos estar criando relações de longo prazo? Da onde vem isso? Será que em alguns momentos a gente não tá aceitando menos do que a gente merece porque a gente tem medo de ficar sozinha? Então, entre estar sozinha ou estar com um cara nota 7, melhor estar com um cara nota 7, mesmo eu sabendo que eu sou nota 10? E até pode ser que eu seja nota 10, mas será que se eu buscar me adaptar ao outro o tempo todo, eu vou continuar tendo algo para oferecer? Se eu não cultivo as minhas habilidades, os meus hobbies, os meus desejos, o meu espaço, o meu tempo comigo mesma, o meu autoconhecimento, mesmo que eu tenha um puta de um potencial, será que esse potencial ele não começa a ser reduzido? Porque ao invés de estar focando na minha luz e no meu desenvolvimento, eu estou o tempo todo pensando em me adaptar ao outro? O que sobra de mim? O que sobra de mim quando tudo na minha vida se reflete em buscar ser aceita, buscar um cara pra estar do meu lado, ou buscar impressionar esse cara ao me tornar a mulher que eu acho que é a mulher perfeita pra ele? É tudo muito delicado nesse sentido, porque olha como as coisas são conectadas, né? A gente foi ensinada que o ultimate goal, o objetivo principal, era encontrar alguém. Se apaixonar de volta,
casar e ter filhos. Essa é a construção social. Dentro dessa construção social, fomos ditas que quem não conquista isso tá em falta, não ganhou o jogo. Então, o que isso gera? Medo. Eu não quero ser a pessoa que não ganha o jogo. Eu não quero ser a pessoa que tá em falta. Eu quero ser a pessoa que conquista. A partir do medo, o que acontece? Tomo decisões baseadas nele. Tomo decisões baseadas em não quero ficar sozinha. Ao tomar a decisão de que o objetivo principal, no matter what, não importa o custo, é não ficar sozinha, o que eu vou fazer para isso acontecer? Vou me transformar no que eu acho que seja a posição perfeita para algum homem finalmente me escolher. E aí, como que eu faço isso? O que pra mim é loucura, né? Deveria ser me tornando uma pessoa mais interessante, focando em mim mesma. Mas não, é me anulando e me adaptando ao que eu acho que ele deseja de alguém. Quando eu me anulo, o centro da minha vida passa a ser encontrar alguém, encontrei, preservar essa pessoa, guardar essa pessoa. E aí eu vou, cara, me deprimindo, me broxando cada vez mais, tirando, cara, botando o afeto romântico, essa pessoa numa hierarquia gigantesca, como se nenhuma outra relação na minha vida fosse tão importante. Então, me afastando da família, me afastando de amigos, me afastando do meu hobby. Quando isso tudo acontece, o que sobra de mim? Se essa relação termina, o que sobra de mim? Quem sou eu para além dessa relação? Quem sou eu para além da pessoa que busca uma relação? Os hobbies que eu cultivo, eles são para impressionar alguém ou eles são para o meu mero prazer, o meu mero desenvolvimento? Os lugares que eu vou são lugares que me fazem bem ou são lugares que eu acho que eu vou encontrar uma pessoa maneira? Entende como tudo vem de um lugar, de uma origem, e que a gente naturaliza, e aí o sintoma na prática que é, caralho, tudo na minha vida gira ao redor de homem, não aguento mais, quero sair desse buraco. Vem desse progresso de circunstâncias, de situações. Então, educação, se munir de informação, se munir de contexto social, sair desse lugar de tentar se moldar ao outro e focar em você, sem negligenciar outros tipos de afeto. A gente vai ter um episódio só sobre isso, mas entendendo a relevância que eles têm na sua vida e na sua construção como indivíduo. Não temer a solidão, não temer ficar sozinha, não tomar decisões pautadas no medo. Isso é extremamente nocivo e perigoso. E se questionar quem somos nós para além das relações e das pessoas que a gente se envolve. E aí, ainda nesse processo, eu pensei aqui em alguns pontos práticos que eu sinto que me ajudaram muito ao longo da minha vida e que eu acho que pode ajudar vocês também. Então, acho que o primeiro lembra do que eu falei do teste de Bechdel, que é observar duas mulheres conversando, ou um grupo de mulheres conversando sobre algo para além de homem? Traz esse teste de Bechdel para a tua vida. Todas as conversas que você se colocar, se pergunta se aquele deveria de fato ser o foco do momento. Eu, no início, cara, quando eu tava nesse meu despertar, eu fazia isso de uma forma muito consciente e muito comprometida. Cara, todas as conversas que eu tinha com as minhas amigas, eu me questionava, será que é o momento? Será que não tem alguma outra coisa mais legal, interessante, urgente da gente conversar? Óbvio que a gente gosta de fofocar, óbvio que é importante trocar sobre homem, sobre afeto, sobre se relacionar. Mas se você parar para observar e perceber o tanto que você ocupa das tuas conversas falando sobre pessoas, principalmente sobre homens, você vai perceber que talvez você não precise de tantas conversas sobre homem assim. Então, trazer isso para um campo consciente de observar as suas conversas e as coisas que você consome pode ser o primeiro passo, assim, para você se libertar de tornar o homem o centro da tua vida. O segundo não paute a sua autoestima na validação masculina. Ser desejada não é, de forma nenhuma, nem nunca vai ser a única forma de ser vista. A gente é muito condicionada a achar que a minha validação como ser humano vem do lugar de ser desejada por um homem.
É essa construção social que estamos inseridas. E aí, quando a gente coloca na mão do outro, na mão de terceiros, na mão de um homem, definir o nosso valor a partir do quanto ele me deseja, que normalmente, aí é outra discussão, mas normalmente vem de aspectos físicos, cara, fudeu. Quais são as outras coisas que você pode preservar, cultivar, para além da tua aparência necessariamente, que te tragam esse senso de alto valor? Cara, a minha curiosidade é o tanto que eu leio e que eu estudo, o fato de eu falar idiomas, o fato de eu ser uma pessoa viajada, conhecer sobre cultura, isso tudo, pra mim, me mune muito mais de autoestima do que a minha bunda, do que a minha cara. Eu digo que, cara, eu não preciso estar me sentindo bonita. Pode ser num dia que eu esteja, cara, me sentindo feia, aqueles dias que a gente acorda e fala, ai, que merda. Mas eu não preciso disso pra me sentir confiante. E aí, entender que a sua confiança, ela não vem da forma que você aparenta e não vem da validação de um homem, isso também é muito importante pra tirar, pra colocar eles no seu devido lugar. 3, tenha hobbies e tenha hobbies que são só seus. Acho que, principalmente na cultura do Brasil, a gente tem muito essa coisa de começar a namorar e virar quase uma unidade, né? Com o cara que tá do nosso lado. Então, preservar hobbies que não são compartilhados é o seu momento, é só você. E não querer performar nesses hobbies, ser a melhor pessoa do mundo. Fazer, porque dá prazer, pra se divertir, porque você entra num estado de flow, pelo motivo que seja. Mas fazer sozinha ou com um grupo de amigas, ou, cara, com a tua mãe, que seja, mas que não envolva a pessoa que tá do seu lado ou buscar uma pessoa, isso é muito relevante para construir a nossa identidade, para além das pessoas que fazem parte da nossa vida. 4, honre a sua fase solteira, sabendo que ela não é uma pausa. Não é porque você tá esperando. Ela é um caminho. Ela é, cara, tão relevante quanto a fase que a gente tá comprometida. E aproveite essa fase pra estar mais próxima de si. Óbvio que, cara, quando a gente começa a namorar, a dinâmica de vida muda porque a gente divide mais o nosso tempo em estar com alguma pessoa. Então, ao invés de olhar pra tua fase solteira como, ai meu Deus, quando finalmente eu vou ser escolhida ou vou escolher e voltar do lado de alguém, e apreciar as coisas que só a fase solteira pode te dar, é uma coisa muito libertadora. Isso é uma coisa que a minha amiga Bia fala muito, né? A gente fica muito nessa ansiedade de chegar num lugar onde a gente, cara, idealiza, e a gente esquece que quando a gente chegar nesse lugar, muitas coisas boas que fazem parte do lugar que a gente já tá, eles não vão mais existir. Então, quando você começar a namorar, pode ser que os seus domingo à noite sejam uma, cara, tradição, um ritual de você comer pizza e assistir filme com seu namorado. Cara, mas eu valorizo tanto as minhas noites de domingo sozinha. E claro, cara, que enfim, tudo é construção, né? Como que a gente constrói uma dinâmica que atenda todo mundo. Mas é só um exemplo para vocês verem que existem coisas que só o momento que você tá pode te entregar. E quando a gente se aproxima, valoriza e cuida dessas coisas, ao invés de ficar o tempo todo pensando como vai ser quando eu chegar para o lugar que eu tô querendo ir, a jornada fica muito mais interessante, muito mais leve, muito mais divertida. Então, compreender que tá solteira não é tá esperando, não é, cara, pausa, não é, sei lá, qualquer coisa. E a vida, é o caminho, também é muito libertador. Quinta coisa, desacelerar nas expectativas. Eu acho que por tudo isso que a gente falou, existe também uma grande ansiedade, né? Então, cara, a gente não pode sair com um cara que foi nota 8, foi um pouco mais maneiro que os demais que a gente já saiu, que a gente já fica, cara, fazendo 500 mil planos e achando que finalmente encontrei a pessoa certa. Eu acho o Prem Baba, que é um monge, um guru, mas que tem um livro muito bom que se chama Amar e Ser Livre. Ele fala que relacionamento, principalmente o relacionamento romântico, é o maior catalisador de verdade que existe. O que isso significa?
todo mundo é espelho, né? Todas as pessoas que a gente encontra no nosso caminho, elas de alguma forma estão refletindo algo que precisa ser visto na gente. Mas o afeto romântico, acho que por ocupar esse lugar tão íntimo, ele faz isso como nenhum outro faz. E eu acho que aprofundar uma relação com uma pessoa é muito especial porque vai te mostrando camadas cada vez mais profundas também, né? Mas, cara, eu acho que tem poucas coisas que eu gosto tanto, que me entretém tanto, como ficar, conhecer, paquerar várias pessoas diferentes. Então, ao invés de ficar... É aquela famosa frase, sabe? Ah, enquanto eu não encontro a pessoa certa, eu vou me divertindo com os caras pelo caminho. Eu acho que, cara, é meme, mas é real. E não só me divertindo, mas me conhecendo. Cara, eu não olho pra um cara que eu saí só uma vez, tipo, ai, que merda, desperdício de tempo, não valeu a pena. Eu olho, tipo, pô, conheci uma pessoa. Essa pessoa me mostrou o que eu não quero. Ou essa pessoa me mostrou um traço que seria legal. Ou essa pessoa poderia ser um amigo. Ou conheci a história dela. O que isso expande na minha cabeça? Quase como se eu estivesse lendo um livro, sabe? Valorizo muito esses múltiplos encontros que eu tenho com pessoas que eu me relaciono afetivamente. Porque eu acho que é tudo insumo, é tudo pedrinhas que eu vou colocando no meu balde de bagagem e de experiências que me acrescenta como indivíduo, que me torna uma pessoa mais interessante, uma pessoa mais transbordada, mais expandida. Então, ao invés de ficar olhando para todas as pessoas que você conhece, achando que vai ser o amor da sua vida e se frustrando quando não é, eu acho que é muito legal também fazer esse movimento de por que essa pessoa serviu, o que ela me mostrou, o que ela evidenciou sobre mim, sobre o mundo, sobre a vida. Acho que isso também é uma coisa muito libertadora nesse processo de tirar o amor romântico do centro da nossa vida. 6. Passar tempo sozinha. Acho que a gente pode fazer um episódio só sobre isso também. Vocês sabem que eu sou lobo solitário, viajo pelo mundo sozinha, sou nômade. Mas eu tô falando muito essa palavra cultivar hoje, né? Mas eu acho que é uma palavra muito bonita pra falar sobre cuidar de uma forma que você coloque atenção, energia, tempo, amor para ver crescer. Então, quando você cultiva um espaço sozinha, quando você cultiva a sua solitude, isso tudo vem de um lugar muito mais... Eu acho que essa palavra traz um peso muito intencional, sabe? Você não tá simplesmente fazendo por fazer. Você tá fazendo porque você entende que ao cultivar, alguma coisa prospera, alguma coisa cresce. E eu acho que o senso de valor, de amor próprio, de autonomia, de independência que nasce, que germina desse cultivo de tempo solo é uma das coisas mais preciosas da vida. E eu entendo que tem gente que não se sente confortável, que tem gente que não gosta, que tem gente que simplesmente não curte, não se diverte quando tá sozinha. Mas, cara, força a barra no início. Você vai ver que não é tão difícil assim. Eu não tô nem falando pra você, cara, se levar pra jantar, viajar sozinha, ir no cinema, fazer alguma coisa que de alguma forma te exponha muito ou te tire muito desse senso, dessa zona de conforto. Começa, cara, simplesmente, sei lá, toda segunda-feira eu vou almoçar sozinha no trabalho e sem o meu celular, sem a minha série, só observando o gosto da comida, as pessoas passando na minha frente, o que eu tô sentindo, ou enfim, fazendo o que você quiser fazer, mas cultivando, não consigo sair dessa palavra, mas cultivando essa solitude, sabendo que ela é extremamente relevante para você começar a se ver como uma pessoa autossuficiente. Quando você sai desse lugar de achar que você só é completa quando você encontra a sua alma gêmea, que foi o que a indústria do entretenimento, a poesia, a história nos ensinou, e se vê como um ser completo, até o amor ganha uma forma mais gostosa. Porque ele vem pra te transbordar, ele vem pra expandir, ele não vem pra te completar. Só que você só consegue se ver como um ser autossuficiente quando você cuida, cultiva, preserva esse espaço, esse tempo solo. Então, não menosprezem a relevância que isso tem em te libertar das necessidades que você acha que existem quando a gente fala de relacionamento. Em 7º lugar, eu diria para você expandir as suas formas de amar.
Acho que dentro dessa construção social, a gente também é muito tendenciada a colocar o amor romântico numa hierarquia de afetos, né? Como se fosse o topo da pirâmide. E todas as outras relações, elas passam a ser secundárias na nossa existência. E isso é muito perigoso, não só quando a gente fala sobre, eventualmente, essa relação pode terminar, mas também porque a gente deixa de depositar energia, tempo, afeto nas outras relações que fazem parte da nossa vida. Como tudo que a gente não dá amor, tempo e a gente não cultiva, aquilo perde força, aquilo não germina da forma que poderia prosperar se a gente colocasse a nossa dedicação ali. Então, tirar o afeto romântico desse topo dessa pirâmide e dar a mesma atenção às outras relações que fazem parte da nossa vida é também uma das coisas mais libertadoras do mundo. E assim, claro que quando a gente começa a morar junto, namorar, principalmente no início, existe aí uma preocupação e uma vontade que é genuína, que tá tudo bem, de estar muito perto daquela pessoa, de passar muito tempo com ela, até porque você tá conhecendo, você tá investindo na relação. Mas cuidado pra não chegar numa certa medida onde você vai menosprezando o tempo investido nos outros afetos. Porque é quase como aquela coisa de que uma coisa leva a outra, sabe? Você vai indo, você vai indo, você vai indo, você deixa de ir no vôlei com suas amigas de quinta. E quando você vai ver, cara, você deixa de fazer aquela ligação todo domingo pra sua mãe. A vida vai atropelando e a gente esquece de depositar a energia necessária em priorizar também esses outros afetos que são, na maioria das vezes, quando a gente principalmente tem problema com o homem, o que nos salva, né? Sabemos muito bem. E aí, pra finalizar essas dicas práticas, tem uma coisa que eu faço muito e que... Ai, pode ter gente que acha bobeira, mas eu acho que faz muito sentido e realmente me deixa muito feliz, que é me dar amor, me cuidar quase como se eu fosse uma terceira pessoa, como se eu estivesse me namorando. Então, cara, eu volta e meia me abraço. Eu literalmente me abraço, fico assim agarradinha em mim, me dou beijinho, dou beijo no meu ombro, me faço carinho, vou me dando amor em toque físico, em afeto, não só da boca pra fora, não só no pensamento, eu de fato vou me abraçando, me cuidando e me fazendo carinho. Eu volta e meia, quando fico mais tempo num Airbnb, num hotel, eu escrevo com um sabonete no espelho do banheiro, te amo. E aí toda vez que eu me olho no espelho, eu vejo escrito ali, te amo, de mim pra mim mesma. Outra coisa que eu faço muito, eu escuto muita música, leio muita poesia, e aí eu sempre faço o exercício de, ao invés de ler aquela poesia ou escutar aquela música achando que foi feita pra alguém, eu tento cantar ela pra mim, como se tivesse sido feita pra pessoa que escreveu. Ou pra Deus. Às vezes eu faço isso também. Tipo, cara, e se a gente pegasse essa letra e pensasse que foi feita pra pessoa que escreveu, sabe? Pra primeira pessoa. Ou que foi feita pra algo maior, pra Deus, pro universo. Você vai perceber, se você fizer isso, que muita coisa encaixa. O que chega a ser... É muito simbólico, né? Você vê que, cara, muita coisa que é escrita pro outro, ela pode facilmente retornar pra gente. E aí essas coisas que eu tô falando, elas podem parecer besteira, mas quando você vai... O fato de você centralizar a sua vida ao redor de homem nada mais é do que várias pecinhas, conscientes ou inconscientes, que vão se juntando e fazendo um bololô de atenção, né? Onde você foca a tua energia e aquilo cresce. Fazer essas coisas, criar esses gatilhos mentais de uma maneira comprometida e consciente, que não passe pelo automático, é muito legal pra gente ir quebrando essas naturalizações ou essas inconsciências em que estamos todas quase afundadas, né, pedindo socorro. São coisas básicas e simples, mas que pouquinho a pouquinho, quando você vai juntando, um abraço que você se dá, um eu te amo no espelho, um cantar uma música de amor pra você mesma, cultivar o seu hobby, cultivar outras relações para além da romântica, preservar os seus pensamentos, observar suas conversas com as suas amigas. Cara, vocês percebem que assim, tá feito? A gente pode terminar o episódio aqui, não precisa de mais nada. Eu duvido que se você fizesse todas essas coisas que eu listei aqui, homem continuaria sendo o centro da tua existência, por onde você orbita. É sempre assim. Acho que toda grande mudança, principalmente uma grande mudança de pensamento e de desejo, que a gente precisa mesmo cavar
porque somos vítimas dessa construção, ela nada mais é do que um somatório de pequenas mudanças. E praticando essas coisas que eu tô falando aqui, eu tenho certeza absoluta que a relevância de encontrar um homem, de ser aceita por um homem, de namorar com um homem, vai cair na sua lista de prioridades. Faça o teste. Tenta pegar essas coisas que eu resumi agora durante 5 dias. Vamos fazer aqui um dever de casa? Um compromisso nesse episódio? Ó, vou falar aqui. Vamos pegar 5 coisas e durante 5 dias vamos tentar fazer. A primeira coisa é o teste de Bechdel com as suas amigas. Então, tudo que você estiver consumindo ou as conversas que você estiver tendo, você vai prestar atenção se elas de fato estão sendo coisas que vão te tornar uma pessoa mais interessante ou coisas curiosas que seja, ou se você tá falando sobre homem, só perceba, tá? Não tô pedindo pra você fazer nada sobre isso, só observe. Perceba como as suas conversas estão se desenrolando e as coisas que você consome também. Segunda coisa, praticar algum hobby. Procura alguma coisa se você namora que não seja com seu parceiro, ou se você não namora que, enfim, que seja sozinha. Mas vai fazer alguma coisa que você gosta sem querer performar e ser brilhante, só pelo simples fato de fazer. 3, vamos cultivar, cara, que seja 20 minutos por dia sozinha. Você, sua própria companhia. Vamos pegar desses 5 dias, um dia botar um almoço sozinha. Pode ser? 4, investir e priorizar outros afetos na sua vida para além do contatinho que você tá conversando, ou do teu namorado, ou do cara que você tá afim. Cara, sua mãe, seu pai, suas irmãs, suas amigas, vai dedicar atenção ao longo desses 5 dias para outros afetos que não o nosso relacionamento afetivo. E por fim, se abraça. Se abraça ao longo desses 5 dias. Se abraça durante 1 minuto. Tem um mantra que eu amo, que fala assim: sinto muito, eu te amo, me perdoe, sou grata. E eu gosto de me abraçar, e aí eu falo algumas vezes na cabeça, ou em voz alta: sinto muito, eu te amo, me perdoe, sou grata. Sinto muito, eu te amo, me perdoe, sou grata. O poder que isso tem, amigas, o poder da repetição, o poder do autoacolhimento, o poder de olhar para as nossas feridas, para o nosso passado e dizer: me perdoe, eu sou grata, eu te amo, para nós mesmas. Cara, você vira assim um foguete. Você dificilmente vai se contentar com um homem nota 7, sabendo que você é uma mulher nota 10. Você vai se cuidar como você cuidaria de uma grande amiga ou de uma pessoa que você ama muito. Então, em muitos momentos, a gente esquece, né, de fazer isso com nós mesmas. E quanto mais eu me aproximo de mim, eu invisto em mim, eu gosto de mim, mais difícil fica eu transar. Não, mas é sério, mais difícil fica eu me relacionar, porque a minha barra sobe muito. Eu não vou de jeito nenhum estar com alguém por medo de estar sozinha. Eu prefiro ficar sozinha, assim, genuinamente. E porque eu sei do meu valor. Tem uma coisa que eu falo para as minhas amigas que é: cara, pensa que você tá abrindo uma empresa. Você tá estudando pra cacete, você tá investindo o teu dinheiro, seus recursos, seu tempo, você tá dedicando, cara, a tua vida na construção daquela empresa. Aí chega um cara e fala: quero ser teu sócio. Posso comprar uma participação, uma parte da tua empresa? Amiga, tu vai vender pra qualquer um? Tu vai dividir com qualquer um? Ou você vai dividir com alguma pessoa que, cara, de fato queira ver a empresa prosperar, tenha coisas a agregar, vá respeitar o seu espaço, o poder que você tem? Não faz sentido. Me olho também, eu me distancio, além de me olhar como uma melhor amiga, eu me olho como uma empresa e falo: cara, qual é o tipo de pessoa que eu quero aqui dentro para dividir esse sonho comigo, para impulsionar essa empresa? São pequenos exercícios que vão me ajudando. Mas enfim, vamos então fazer esses 5 compromissos. Se você não conseguir arcar com 5, não tem problema, arca com 1, se comprometa com 2, que seja. Mas assim, no final do episódio, tenta pensar em quais são as coisas que você se compromete a fazer nos próximos 5 dias e faça. Faça e me conta como foi. Beleza? Estamos combinadas? Então tá bom, podemos seguir. Aí, seguindo no ciclo que eu desenhei, depois que vem esse momento de... Você passa por um momento de se educar
entender de onde vem o desejo. Aí você vai para esse lugar de se reconhecer como um indivíduo. E aí você chega num momento quase de crise existencial, como se você estivesse encontrando um vazio. Então pensa que a sua cabeça, o seu pote de preocupação, tudo foi assim amontoado durante a sua vida toda de um assunto. E aí você faz o exercício de tirar esse assunto do centro da sua existência. O que sobra? Sobra muita coisa, eu prometo. Mas no início pode dar uma assustada, porque você vê quase que um vazio, né? E aí lembra do episódio passado, quando a gente falou que o vazio, ele é um espaço para mudança, é um espaço para coisas prosperarem. E aí quando a gente olha para esse vazio como um espaço fértil de possibilidades germinarem, fica muito divertido. E aí eu acho que esse vazio é um momento da reconstrução do eu. Então a gente se educa, a gente entende o desejo, a gente se reconhece como um indivíduo e aí a gente vem para o momento de reconstruir esse indivíduo para além do outro, apesar do outro. E aí eu lembro muito, ano passado eu fiz um retiro do Vipassana. Para quem não conhece, é um retiro gratuito que tem no mundo todo, que você passa 10 dias inteiros sem usar celular, sem falar, sem olhar as pessoas no olho, sem ler, sem escrever. Você não tem nenhum estímulo. Você passa 12 horas por dia, de 4 da manhã até 7 da noite, meditando em silêncio. É um pouco louco, eu sei. Foi extremamente desafiador, mas ao mesmo tempo foi muito revelador. E aí, por que eu lembrei dessa história do Vipassana? Porque no momento que o meu cérebro ele não tinha nada para consumir, porque eu não estava lendo, eu não estava entrando na internet no celular, eu não estava falando, eu não estava escutando história, eu não estava fazendo porra nenhuma. Eu com a minha cabeça o dia inteiro, no silêncio, no vazio, no vácuo. Era muito bizarro o tipo de coisa que ele trazia para a superfície. Não só de, tipo, cavar, acho que a gente anda tão distraída, consumindo tanta coisa, que as coisas relevantes elas vão ficando macetadas no final do nosso balde e a gente nunca para ver. Então, o processo do Vipassana, ele traz essas coisas para a superfície. Cara, o que eu sonhava, vocês não têm ideia. Assim, eu deitava para tirar um cochilo de 10 minutos e eu tinha sonhos, assim, muito profundos e muito lúcidos, com muito detalhe. Então foi muito bizarro observar o que acontece com a nossa cabeça quando a gente não tem essa dopamina barata para ficar consumindo o dia inteiro. E isso claramente te leva para um lugar de sair do automático, né? Então, quando você cria esse espaço, cria esse vazio, você consegue perceber com mais clareza o que estava debaixo de toda essa poeira. Então, eu diria que dentro desse processo de reconstrução do eu, é extremamente relevante a gente sair desse modelo acelerado, automático e se questionar quem somos depois de nós. Quem sou eu depois de nós? Como que a gente preenche esses espaços que ficaram vazios pela ausência de um foco no amor romântico e usa eles para se conectar com a gente mesma? Acho que várias das coisas que eu falei nas dicas práticas, elas cabem muito bem aqui, mas se a gente não entende, eu acho que isso para tudo na vida, se a gente não entende o porquê a gente está fazendo alguma coisa, dificilmente a gente vai ficar consistente nessa mudança. E talvez o maior conselho e o maior impulso que eu possa te dar, te incentivar a fazer esse exercício de se encontrar no vazio e se reconectar com você, é que depois que você faz isso, o amor, ele deixa de ser uma obrigação. Vou até me emocionar. O amor, ele sai desse lugar de obrigação e de destino fatal e objetivo final da vida de uma mulher e ele entra num campo de escolha. E quando o amor entra num campo de escolha, tudo muda. Porque você entende que você não precisa do outro. O outro não te completa. O outro não é a sua alma gêmea. Isso tudo tá dentro de você. E quando você começa a ser um ser humano mais interessante para você mesma, não tem outra possibilidade que não seja atrair pessoas
que estejam em sinergia com quem você é, com a barra que você quer setar, com as coisas que vão te evoluir, com as coisas que vão te expandir. Lembra do que o Prem-Baba falou? Amor romântico é o maior catalisador de verdade que existe. Então, como que a gente consegue usar as pessoas que estão ao nosso lado para nos impulsionar e nos tornar seres humanos melhores, mais desenvolvidos, mais expansores? E eu amo essa abordagem, porque é muito libertador dizer que hoje estar com alguém não é o objetivo da minha vida. Embora eu esteja com muita saudade de me apaixonar. Porque eu sei que no momento que isso acontecer, vai ser num modelo, numa dinâmica que preserve quem eu sou, a minha individualidade, os meus limites, o meu DNA e me coloque de encontro com uma pessoa que vai potencializar a minha capacidade num nível quântico, extraordinário. E é muito poderoso estar nesse lugar, eu volto lá para o início do episódio, estar nesse lugar onde a gente não é mais passiva, a gente não deixa mais que essas construções sociais escrevam a nossa história. E a gente se empodera de conhecimento e de constatações que nos colocam numa posição não defensiva, não passiva, não de esperar, e sim de agir. E o que acontece quando o amor vira escolha, nossa, acho que nada te preparou para isso. Acho que realmente nada, pelo menos não da forma que a gente foi educada, nos prepara para o que é, de fato, amar alguém de uma forma livre. Amar alguém sem expectativa, sem posturas defensivas, sem achar que a gente deve alguma coisa, sem se adaptar e se moldar ao outro, sem, medo de perder, sem medo de deixar de ser a escolhida. Quando a gente cultiva, preserva esse nosso amor próprio, nos educa e nos cuida, o outro, ele deixa de ser o sol da nossa vida. E ele pode até iluminar, mas a gente se vê como o próprio sol, o próprio centro do nosso sistema solar. E isso é extremamente libertador. O amor, ele ganha cores e ganha sentidos tão mais profundos e tão mais especiais quando ele entra nesse lugar da escolha e da liberdade que, precisaremos de um episódio só sobre isso, porque eu acho que vai para um lado muito, não só espiritual, mas muito profundo, assim, de dever de alma quase, sabe? Amar porque a gente quer e não porque a gente precisa. Isso é muito, muito, muito revolucionário. Então, voltando para o nosso esquema, a gente começa se educando e compreendendo de onde vêm os nossos desejos. A gente passa por uma fase de entender qual é o custo de me apagar para caber no outro. Depois a gente vem para um lugar do vazio fértil, então de encarar esse vazio, de reconhecer quem sou eu, apesar do outro, e depois a gente vai para uma etapa final, que seria amar sem se abandonar, amar livremente, amar porque se quer e não porque precisa, amar para transbordar, amar para expandir, amar para amar e não para temer. E isso é muito, muito, muito revolucionário. Então, acho que é isso, amigas. Queria voltar para o início do episódio. Antes disso, se você gosta, se você curte, eu sempre esqueço de falar, se você sente de me ajudar, por favor, dê as 5 estrelas classificando aqui o episódio no Spotify. É só clicar nos 3 pontinhos que aparecem do lado do nome, embaixo do nome, e dar 5 estrelas. Eu vou ficar muito feliz e muito agradecida. Mas eu queria voltar para o início do episódio porque eu tive muita resistência de começar a falar sobre relacionamento por causa de todas aquelas questões que eu expliquei. E hoje, quando eu estava ainda em resistência, antes de ligar a câmera e começar a gravar, eu pensei,
precisa ter um pontapé inicial. Eu sei que talvez eu não tenha entrado com muita profundidade em cada um desses pontos, mas se eu não fizesse um primeiro episódio falando sobre relacionamento, a gente nunca ia sair daqui. Eu nunca ia falar sobre esse tema que eu amo tanto, que eu vivo tanto, que eu estudo tanto, que eu converso tanto com as pessoas que fazem parte da minha vida offline, que eu sinto que ajuda muito elas. A gente nunca ia, de fato, começar. Então, tô colocando no mundo do jeito que eu consegui agora. Eu espero muito que tenha feito sentido pra você e que de alguma forma tenha te ajudado a abrir portinhas na sua cabeça e tirar de uma vez por todas o homem do centro da nossa vida. De alguma forma, feito você entender de onde vem esse desejo ou aberto portinhas para você estudar mais de onde vem esse desejo, se questionar mais sobre ele e entender que a vida pode ser muito bonita para além das relações românticas, embora seja uma delícia se apaixonar. E eu amo homem, gente, eu adoro homem. Homem é incrível, eu adoro. Tá com vários, ou um, ou dois, ou nenhum, enfim, não importa. Eu amo me relacionar, mas a minha vida mudou muito quando eu tirei esse assunto do foco das minhas discussões, dos meus estudos, das minhas saídas, dos programas que eu fazia. Tirei ele do centro da mesa. E eu espero que, de alguma forma, esse episódio comece a te ajudar a tirar também. Você é incrível, você é suficiente, você é maravilhosa. Se apodera de quem você é, sem precisar dessa validação do masculino. Porque você pode dar isso para si mesma. Só que para isso você vai precisar encarar o vazio, você vai precisar encarar as crenças, você vai precisar encarar a educação, a história, os conceitos, as indústrias, você vai precisar encarar muita coisa. Mas vale a pena porque o conhecimento liberta, como eu aprendi na Índia. Espero muito que esse episódio tenha feito sentido para você. A gente sempre termina com um poema, uma frase ou alguma coisa que represente, mas dessa vez eu vou ficar de novo com um mantra, porque eu queria reforçar ele, do tão poderoso que é. Sinto muito, eu te amo, me perdoe, sou grata. Sou muito grata a vocês, um beijo enorme no coração. Vamos juntas. Até semana que vem. Tchau!